usar a minha vida grandemente para falar com tu. Que nessa noite você possa receber a porção de Deus para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 126, perdão. Aleluia. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículos 5 e 6. E diz assim a palavra de Deus: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, Aleluia. os seus frutos. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar sobre a semente, sobre chorar e andar, a lei natural da colheita, da plantação, onde você tem uma semente, você lança no solo, você rega, ela dá frutos no tempo certo. E hoje nós vamos falar sobre isso. E antes eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Alguém sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o mais rico mesmo, mas não é lá. Para espanto da igreja, vira para o seu irmão e diga assim: ó, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. É verdade. É muito sonho, muitas pessoas. Pergunta para mim, por que, Bruno? Por quê? Porque naquele solo existem vários sonhos enterrados. Vários sonhos que foram enterrados junto com seus cadáveres. Sonhos que não se concretizaram nessa vida e que infelizmente não irá se concretizar nunca. Isso sem contar dos talentos, como foi dito hoje na escola bíblica dominical, né? Sobre dons e talentos enterrados. Quantos talentos estão enterrados no solo de um cemitério, juntamente com aqueles corpos? Pessoas que tiveram a oportunidade para aprimorar aquilo que Deus deu e não fizeram, e um dia será cobrado. Quantos sonhos estão ali naquele solo? Porque o sonho não se limita apenas ao Evangelho, basta apenas estar vivo para sonhar. Isso difere da religião, independente da sua crença. Porque o ímpio também sonha. Nós sonhamos com a salvação do nosso lar. O ímpio também sonha. Ele não necessariamente sonha com a salvação eterna, porque ele não tem entendimento de céu e de inferno, nem da crucificação de Cristo. Mas ele sonha em chegar em casa e não ver mais um pai agredir uma mãe. Os pais sonham em chegar em casa e não ver mais os filhos nas drogas, ou vice-versa. Todos nós temos sonhos. E por que muitas das vezes esse sonho não brota, não se faz reais em nossas vidas? Para falar sobre isso, nós vamos meditar nessas duas palavras aqui, ó. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. E agora a primeira semente que nós vamos falar é a semente do andar. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Na verdade, nós vamos ler até o versículo 10. João, capítulo 2. O título é: Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho? Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse:
tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom e, quando já beberam fartamente, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Canaã da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Aqui nós estamos diante de um cenário, um casamento, uma festa, onde Jesus foi convidado. E esse é o segredo para todas as coisas. Você tem convidado Jesus para a sua festa? E quando eu digo festa, não digo necessariamente um churrasco ou uma festa de aniversário, mas o seu espírito, o seu estado emocional. Porque é muito simples, e nós vamos falar isso, inclusive eu vou dar o meu testemunho hoje. É muito fácil você trazer Jesus para a sua vida quando tudo está mal. Mas e quando tudo está bem? Jesus tem participado da sua festa. Esse homem, ele acertou em fazer esse convite. Ele trouxe Jesus para o seu casamento. Amém? Traga Jesus para a tua festa, irmão. Amém. Traga Jesus para a tua festa. Aleluia. Traga Jesus para contemplar o seu estado emocional quando ele está bem, e não somente na dor ou no choro. Mas esse homem, esse noivo, ele também cometeu uma falha, e nós vamos falar isso, pois o sonho desse noivo quase se tornou frustrado. Por quê? Porque a prestes estava para acabar o vinho, ele não se preparou. O vinho nesse texto, na Bíblia, representa honra. Nas festas dos judeus, quando tinha vinho, era honra. É por isso que nós cantamos vinho novo, honra nova para as nossas vidas. E esse homem, eu creio que ele tinha um sonho. Assim como eu que estou noivo da Adriana, eu tenho um sonho de casar. Assim como você que está solteiro, você que está casado, teve um sonho de casamento. Esse homem, ele teve um sonho, mas ele não se preparou para o sonho. Por pouco, faltou vinho em sua festa. Por pouco, tudo aquilo que ele almejou para a vida dele, em termos de festa para as pessoas, quase se torna em frustração. E agora vamos entender sobre a semente do andar. A Bíblia diz que acabou-se o vinho e só tínhamos água. E Jesus disse aos serventes: peguem a água e levem até o mestre-sala. Agora a pergunta que, pelo menos eu faço sempre quando eu medito nessa passagem é: em que momento que a água se transformou em vinho? Quando foi que a água se transformou em vinho? Você já fez essa pergunta? Em que momento que a água se transformou em vinho? Será que ela se transformou em vinho quando eles derrubaram a água? Será que ela transformou em vinho na metade do caminho? Ou será que no último momento, quando chegou-se ao mestre-sala, a água transformou em vinho? Aqueles serventes, eles estavam incumbidos de levar o milagre de Deus. E eu quero dizer para você, igreja, você está incumbido a levar o milagre de Deus. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Mas como que é difícil quando nós estamos incumbidos dessa responsabilidade e nós não vemos o milagre. Porque você concorda que se a água tivesse se transformado em vinho na frente daqueles serventes, seria fácil levar. Até eu queria levar. Se eles tivessem visto o milagre aos olhos dele, de repente, o que aconteceria? Eles brigariam para ver quem chegasse primeiro. Mas eles não viram a água se transformar em vinho. Em que momento que a água se transformou em vinho? Essa é a pergunta. Aleluia. E nós não temos uma resposta. A Bíblia, ela não diz quando a água se transformou em vinho. A Bíblia diz que eles estavam num determinado ponto. Derrubou-se água nas talhas. E quando chegou-se ao mestre-sala, a água já se transformou em vinho. Isso significa que o vinho se transformou, a água se transformou em vinho a partir do momento que eles andaram. Você quer ver o milagre na sua vida, igreja? Comece a andar. Aleluia. Amém. Comece a fazer, comece a realizar para Deus. É muito difícil, como eu disse, você realizar algo para Deus crendo
que um milagre, mas você não está vendo ele. E eu comentei esses dias com a Adriana. Eu falei, Adriana, uma vez Deus me deu uma palavra, mas não é o tópico de hoje, de que Deus não permite que você participe do processo de evolução da tua bênção no mundo espiritual. Isso é muito sério, porque isso é uma prova para as nossas vidas. Porque é fácil você fazer quando você vê. Lembra da ministração anterior? Quando nós vimos, ouvimos ou sentimos uma situação para poder formar uma opinião. Mas a fé está ligada totalmente ao inverso disso. É quando você não vê, mas você crê. Amém. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você, igreja, creia. Aleluia. Creia naquilo que Ele está colocando Glória nas a tuas Deus. mãos. Amém, Jesus. Creia nas talhas que estão nas tuas mãos, naquilo que Jesus incumbiu até você. Creia, porque você foi chamado por Deus para levar o milagre para uma outra pessoa e para que você viva o milagre de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus Cristo. Não olhe por vistas, mas ande pela fé. Aleluia. Esses discípulos, eles andaram pela fé. Eles creram e o principal, eles tiveram uma ordem de Jesus: levai até o mestre-sala. E eu creio que cada um de vocês que está aqui nessa noite, Deus tem uma ordem na sua vida. Eu creio que Deus te chamou para alguma coisa. Mesmo você que não tem entendimento disso, que o Espírito Santo de Deus possa revelar nessa noite aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Porque Deus não te trouxe aqui nessa noite de bobeira. É um lugar muito sagrado essa cadeira que você está sentado. Amém. Quantas pessoas não estão nos hospitais e queriam estar sentados aí? Verdade. E por que você está sentado aí? Porque Deus te ama. Amém. Deus te ama. E Ele quer que você leve as talhas. Independente da tua visão. Independente daquilo que você está formando de opinião. Leve as talhas. Porque no momento que você andar, o milagre irá acontecer. Amém. Em nome de Jesus Cristo. A segunda semente que nós vamos falar é a semente do chorar. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. No versículo 8. Segunda Reis capítulo 4, versículo 8. Nós não vamos ler ainda, mas deixa ele aberto, porque hoje nós vamos meditar nessa palavra. O título diz assim: a Sunamita e o seu filho. Essa passagem conta a história de uma mulher casada com um homem já de idade, e que todas as vezes, todos os dias na frente da casa dela, ela via o profeta Eliseu passando, e ela reconhecia aquele profeta como um homem de Deus. Ela reconhecia aquele homem como verdadeiramente um representante de Deus na terra. E olha que interessante no versículo 10 o que ela fez. Vamos ler. 2 Reis 4, versículo 10. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier, nós ali se recolherá. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço. Terraço significa um lugar alto. E essa mulher, ela teve uma boa atitude. Aliás, ela teve uma boa intenção. Ela abriu um lugar alto para que o profeta ficasse ali hospedado na casa dela. Ela colocou a presença de Deus na casa dela num lugar mais alto. Só que em contrapartida, ela fez um pequeno quarto. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre você reconhecer a soberania de Deus, mas Deus ainda está na tua vida num pequeno quarto. Ou seja, Deus tomar o teu espaço de vida ainda de forma pequena. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 11 anos de idade, lá na quadrangular de São Mateus, do Pastor Álvaro. Mas eu considero a minha conversão em 2004, que quando eu me batizei. E eu aceitei a Jesus,
Minha mãe levava eu, a Vanessa, a Brunessa pequena, para lá, tudo, e um dia eu aceitei a Jesus Cristo, mas meu coração ainda não estava nessas coisas. E a minha vida sempre foi de balada, de zoeira. E em 2002 eu me converti ao budismo. Nessa época eu conheci o Zé era meu encarregado. E eu contei o testemunho aqui uma vez para os levitas, eles sabem dessa história. Eu me converti ao budismo e quando eu saí do budismo eu fiquei lá praticamente 9 meses. Eu peguei uma enfermidade, irmãos, que eu fiquei 3, 4 semanas, sem comer e sem beber nada, e sem dormir. E eu já tenho tendência para ser magro. Agora você imagina eu, 4 semanas sem comer e sem beber nada, e sem dormir. E era uma dor insuportável. Eu disse aqui para os levitas no dia, era uma dor, irmãos, que às vezes eu queria dar uma cabeçada na parede para provocar o próprio desmaio. Tamanha era aquela dor, porque eu pensava, se eu ficasse 3 minutos desmaiado, compensaria. Porque era 3 minutos sem sentir essa dor. E eu virava de um lado, doía, ficava sentado, doía, ficava de pé, doía. E minha mãe me pegou, começou a me levar para os hospitais. E chegava nos hospitais, eles tiravam os exames e nada. Todos aqueles médicos formados coçavam a cabeça, olhavam para os meus exames e diziam, ele não tem nada, não consta nada, não acusa nada, o que esse menino tem? E eles ficavam sem entender. E eu lembro que minha mãe comentou isso com o Zé e com o Luciano na época. E o Zé foi fazer uma campanha lá em casa. E eu lembro que o Zé levou o violãozinho dele, né? Ele e o Luciano. Glória a Deus. Aleluia. Começou a fazer uma campanha de 3 semanas lá na minha casa. E eu lembro que o Zé começava a tocar e eu dormia. Só que eu dormia, mas eu ainda estava ouvindo o que estava acontecendo ao meu redor, né? Eu lembro que um dia minha mãe disse para mim, o Zé vem aqui, o Luciano e tal, e eles começam a tocar violão e você começa a dormir. E eu falei, mãe, eu estou 3 semanas sem dormir. Quando o Zé começa a tocar violão, a dor passa. Quando ele começa a tocar essas músicas de igreja, a dor vai embora. Amém, Jesus. Glória a Só que o Deus. Zé ia embora e a dor voltava. E o Zé foi fazendo isso durante 3 semanas. E um determinado dia ele chegou para mim e falou assim, Bruno, você precisa ir na igreja. Ele me apresentou a referência de um profeta. Ele disse, você precisa ir na igreja para ser liberto totalmente dessa enfermidade. E eu lembro que em maio de 2013 eu entrei nessa igreja. Desculpa, irmãos, eu não lembro de ninguém. Eu só lembro de 2 pessoas, do Gilmar e do Cláudio, que foram 2 pessoas que acolheram eu e minha mãe ali naquela entrada de forma muito simpática, com um amor muito grande, e eu quero deixar isso para a igreja. Como uma recepção faz toda a diferença. Verdade. Glória a Deus. Eu só lembro do Gilmar e do Cláudio, eu glorifico a vida de vocês, viu? Que Deus possa recompensar a forma que vocês me receberam aqui. E eu lembro que eu estava sentado ali, onde a Cris estava. E eu estava ali na crise e o pastor começou a pregar, a ministrar, e eu só chorava. Mas eu não chorava de fazer barulho, eu só escorria lágrimas, e eu falava, Deus, eu não quero morrer. Deus, me cura, me cura. E o pastor pregando, e eu falava, Deus, me cura, me cura, me cura. E eu lembro que, muito forte, eu nunca vou esquecer dessa cena. A primeira vez que Deus falou comigo na minha vida foi sentado ali, em maio de 2003. É por isso que eu gosto de sentar desse lado da igreja. E Deus falou muito forte no meu espírito. Você pediu, agora crê. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Igreja, você tem pedido? Aleluia. Então, creia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu lembro que acabou o culto e a minha mãe trouxe eu aqui até o pastor. E o pastor perguntou meu nome e tal, e o que eu fazia. E eu falei para ele, olha, eu saí do budismo. E o pastor perguntou, e o que você fazia lá? Você comia comida consagrada? Eu falei, comia. No dia que a gente consagrava o budismo não podia, mas no dia seguinte a gente comia. E ele disse, então é isso. O pastor colocou a mão na minha barriga e começou a orar. O pastor não gritou, não sai, não, nada. Ele fez uma oração simples. Ele fez uma simples oração. E eu lembro, irmãos, que quem me conhece sabe disso. Eu sou viciado, é uma palavra muito feia, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande por café. A Adriana está sabendo disso, o pastor. E eu lembro que
Quando eu estava enfermo na minha casa, teve uma noite que eu comecei a chorar a Deus. Eu falava assim para Deus: Deus, eu preciso tomar café novamente. E eu lembro que no final da oração o pastor falou assim para mim: Deus manda te dizer que você pode voltar a tomar o seu café. Amém. Aleluia. E eu disse isso para o pastor, sem demagogia, porque o Senhor é meu sogro, porque eu nem sonhava que o Senhor seria meu sogro. Aliás, essa igreja, é verdade, irmãos, eu nem tinha projetos de voltar aqui. Ela estava fora dos meus projetos e eu vou explicar por quê. Mas eu quero dizer, pastor, que o meu respeito por Senhor é antes mesmo de ser sogro. É de um representante de Deus na terra. Amém, Jesus. Porque o Senhor foi usado por Deus. Aquilo que aqueles médicos não entendiam, e não entendem até hoje, porque meus exames estão lá no hospital até hoje, não consta nada. Deus usou a vida do Senhor para me curar. Aleluia. E eu recebi a libertação nessa igreja em maio de 2003. Amém, Jesus. Só que olha a cabeça do ser humano. Eu lembro que isso foi num sábado. Eu vim no culto na semana seguinte, o culto de semana. Eu vim em agradecimento a Deus. Vim agradecer a Deus pela libertação. E voltei para as baladas. Façamos em um pequeno quarto no terraço. Não necessariamente você precisa, aliás, você precisa colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida. Amém. Mas não somente isso. Deus tem que estar acima de todas as coisas na sua vida, mas o quarto da tua casa não pode ser pequeno diante da presença de Deus. Essa mulher, ela reconheceu o profeta Eliseu. Ela abriu um espaço para ele. Só que Deus ainda não era tão grande na vida dela, assim como Deus ainda não era tão grande na minha vida. E foi por isso que eu voltei para as práticas do passado. Só que da mesma forma que essa mulher viu morte, eu vi morte na minha vida. Eu vi mortes, foi a pior coisa que eu posso ter feito, foi ter voltado para as baladas. Mas hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são. Aleluia, Deus. Eu sei que eu vi muitas coisas lá para que eu pudesse voltar fortalecido. Mas essa mulher, ela também teve uma morte. No capítulo, seguindo aqui, no capítulo 13 e 14, Eliseu, ele faz uma promessa a essa mulher. E ele diz a ela: ainda neste tempo você terá uma criança. E ela disse: não, meu senhor, não zombe de mim. O profeta liberou uma palavra de Deus na vida dela, dizendo que ela iria reviver o sonho dela, mas ela não creu, porque Deus ainda não era grande na vida dela. E quantas das vezes você recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus na sua vida, mas você não crê, porque Deus ainda não é grande na sua vida. Muitas das vezes Deus ainda não se torna grande nas nossas vidas. Então esse filho dela, no versículo 20, ele acaba falecendo. Só que glória a Deus por essa mulher e pela minha vida, que Deus é um Deus misericordioso. Aleluia, Deus. Independente de você não ter reconhecido Deus como Deus na sua vida, porque eu recebi um milagre, mas eu ainda não havia reconhecido Deus na minha vida. Eu ainda não tive a humildade de dizer: eu preciso do Senhor. Mesmo diante de todas essas coisas, Deus quer você. A parábola do filho pródigo. Irmãos, independente do que você tenha feito, do que você esteja fazendo, se arrependa verdadeiramente de coração. Coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida, porque Ele quer concretizar uma obra de milagre na sua vida. Aleluia, Deus. Bruno, mas eu errei, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E ela é infinita e longânima para aqueles que o buscam. Amém. Deus só precisa disso na sua vida, que você busque a Ele verdadeiramente. Amém. E dos teus pecados Ele lançará ao mar do esquecimento. Aleluia. Mas para que isso aconteça necessariamente, verdadeiramente, que você se arrependa e que não você tenha um remorso. Essa mulher, ela entendeu isso e ela teve uma atitude tremenda que eu quero deixar para a igreja. Vamos ler do capítulo 21 até o versículo 30, desculpa. 2 Reis, capítulo 4, versículo 21 até o 30. Isso aconteceu depois que o filho dela morreu.
Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela: tudo vai bem. Então ela guardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedia eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Essa mulher, ela entendeu o que nós lemos no Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, tragará consigo seus frutos. Só que a questão aqui é: para quem você está chorando? Essa mulher, ela reconheceu o profeta Eliseu, tanto quando ela fez um cômodo para ele na casa dela, assim quando o filho dela morreu, ela reconheceu que a cura, a ressurreição estava no profeta, porque o profeta representava Deus na terra. Então ela coloca um objetivo na vida dela: vou de encontro ao profeta, porque somente ele tem a cura para a minha vida. Somente ele tem a ressurreição. E eu pergunto para a igreja: para quem você está chorando os teus problemas? Para quem você está desabafando? Quem tem sido o teu ouvido amigo que tem ouvido os teus choros? É muito triste quando você entra no Facebook e você vê pessoas contando toda a sua história de vida, desabafando numa rede social. É triste. É muito triste, principalmente ver um cristão. Existem algumas exceções, por exemplo, a Viviane, esses dias ela fez algo interessante. Ela postou, né, que aconteceu um problema com o Zé e que você precisava de um violão, né, Viviane? Eu acho que foi seu primo? Foi. Foi seu primo? Foi. O primo dela entrou e disse: olha, Viviane, tem um violão parado, pode vir aqui e buscava. E eu pensei que Deus recompense o seu primo 10 vezes mais pelo que ele fez na sua vida. Amém. É diferente de você pedir oração em redes sociais, porque eu tenho pastores, amigos meus, que geralmente eles colocam: olha, queria pedir oração para a irmã, para o irmão. É diferente, mas existem evangélicos e cristãos desabafando totalmente em rede social. Meu irmão, quem entra no Facebook para saber da sua vida, ele não está preocupado com você. Verdade. Quem está preocupado com você é aquele que vai pessoalmente para você e diz: vai tudo bem? Verdade. Existem homens e mulheres de Deus nessa igreja. E agora eu não estou deixando a responsabilidade apenas nas costas do pastor. Não é somente a figura do pastor, mas nesse ministério existem homens e mulheres de Deus. Amém. Glória a Deus. Basta você discernir quem são essas pessoas. Porque muitas das vezes você fala: Bruno, mas eu me frustrei. Você se frustrou porque de repente você teve um discernimento errado. Aprenda a discernir quem são os homens e mulheres de Deus. Aprenda que nessa igreja você pode contar com as pessoas. Assim como em todos os ministérios que eu passei, Deus sempre levantou uma pessoa para estar orando por mim. E eu sei que existem pessoas que estão orando por vocês. Amém. Amém. Então parem de chorar os seus problemas para o mundo. Porque quem chora para o mundo ouve o conselho do diabo. Fica mesmo. Bebe mesmo, cheira mesmo, rouba mesmo, trapaceia mesmo. Mas quem chora no altar ouve a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a voz que você quer ouvir nessa noite?
Porque eu sei que você tem problema, assim como eu tenho problema. Essa mulher, ela pode ter errado em ter deixado um quarto pequeno para a presença de Deus na casa dela. Mas ela foi muito sábia quando ela colocou um objetivo. Enquanto ela ia até o profeta, todos perguntavam, vai bem? Vai tudo bem? Em outras palavras, meu irmão, desculpa, não é em você que está a cura do meu milagre. A cura do meu milagre está no altar de Deus e é para lá que eu vou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Irmãos, essa mulher estava com um filho dela morto. Eu não sei o que é ser mãe, que eu nunca vou ser. Esse papel vai ser comido da Adriana. Mas vocês que são mães, dizem que não existe nessa terra amor maior do que o amor de mãe. Não é verdade? Você que é mãe, você sabe o quanto você ora pelo seu filho, o quanto você batalha pelo seu filho. Não existe amor maior do que um amor de mãe. Tudo na mãe é diferente, né? O leite da mãe é diferente, a comida é diferente, a casa da mãe é diferente. Essa mulher, ela estava com um filho morto. Ela tinha todos os motivos para estar chorando para todas as pessoas que tivessem abordado ela. Só que todos que perguntavam, vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas quando ela chegou até o profeta, ela se aquebrantou. E olha que interessante, Verdade. quando diz que ela pegou o menino morto e ela subiu até o cômodo que Eliseu estava. Você quer ver a ressurreição na sua vida? Você precisa pegar aquilo que está morto e levar para o céu. Aleluia. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Amém, palavra que Jesus. a gente levou para a Patrícia. Essa mulher, ela A precisava, palavra que nós irmãos, tirou para a Patrícia. conhecer não somente Jeová Jireh, Jeová Nissi, mas ela precisava conhecer um Deus que ressuscita. Aleluia. Amém. Quando eu saí desse ministério, que eu voltei para as baladas, eu precisava ver coisas mortas, para que eu pudesse entender que há um Deus de ressurreição. Aleluia. Amém, Jesus. E agora nós vamos falar para onde você está chorando. Eu quero contar um outro testemunho. Deus já fez várias coisas na minha vida, eu sei que Ele fez nas tuas. Ele já me curou de uma depressão, Ele já me livrou de um acidente terrível na Marginal Tietê, onde até saiu na internet, eu contei para a Adriana. Mas hoje eu quero testemunhar da minha vida sentimental para os irmãos. Eu lembro que quando eu saía para as baladas, minha mãe vivia dizendo para mim assim, não adianta você ir para a balada. Deus tem uma pessoa para você e ela está dentro da igreja. Eu dizia, não está, eu não quero. Eu tinha uma bronca de crente, irmãos. E olha onde eu vim parar. Glória a Eu sempre Deus. tive um temor a Deus, até mesmo quando eu era budista. Mas eu não gostava de evangélico e eu tinha uma briga muito grande com a minha mãe, porque ela dizia, a pessoa que Deus tem para a tua vida está na igreja, você vai estar na igreja. Eu falava, não vou. E eu lembro que uma vez uma mulher foi lá em casa, a amiga da minha mãe, e eu comecei a provocar aquela mulher de todas as maneiras, e eu cutucava aquela mulher, e eu perseguia ela, e ela virou para mim e falou assim, você está me tratando mal, mas Deus me mostra que você vai tocar na igreja. Eu falava, não vou. Ela, você vai. Glória a Deus. Deus transforma vidas. Aleluia. Graças a Deus. De repente, você, mãe, tem um filho igual eu, ou de repente Rebelde. passa pelas mesmas dificuldades. Só que eu quero te dizer para você, o mesmo Deus que foi poderoso para me tirar dali e colocar hoje no altar para pregar o nome dele, Deus pode fazer isso com Amém, teu filho. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus pode. Basta você começar a chorar no altar e não no mundo. Amém. E eu lembro que eu vivia discutindo com a minha mãe. Teve um dia que eu brigando com ela, discutindo, e ela falou assim, para de procurar, porque a pessoa que Deus tem para você está na igreja. Eu falei, não quero. E eu lembro que esse dia o semblante dela mudou, o tom da voz dela mudou, e ela olhou para mim e falou assim, você querendo ou não querendo, já está determinado. E eu comecei a chorar, porque eu entendi aquilo como praga de mãe. Eu falava, não, é verdade. Eu era terrível, irmãos. Glória a Deus que Deus me libertou. E eu comecei a discutir com ela, mas isso é muito sério, por mais que os irmãos riem, é engraçado, mas é muito sério isso que eu estou dizendo.
Porque isso mostra a arrogância do ser humano em não reconhecer que Deus é Deus. Eu não queria reconhecer que Deus era Deus. Eu não queria reconhecer e confessar que eu dependia desse Deus. E eu falava, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Até que muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Até que em um determinado dia eu cheguei e eu reconheci que tudo que eu fazia dava errado. E eu reconheci que eu precisava desse Deus. Aleluia. Eu comecei a lembrar de todas as profecias que foram lançadas na minha vida. Eu comecei a lembrar do milagre que Deus me deu nessa igreja. E eu comecei a lembrar de todas as coisas. E um dia eu tomei uma atitude que foi a atitude mais correta da minha vida. Eu disse, eu vou me batizar nas águas. Amém. Eu vou reconhecer que Ele é Deus na minha vida. Aleluia. Se havia um quarto na minha casa pequeno para a presença de Deus, eu queria ampliar esse quarto. Eu queria dar toda a minha casa para Deus e dizer para Deus, Deus, faça de mim o teu querer. Amém. E eu lembro que eu me converti e eu comecei a chorar, mas agora aos pés de Cristo. Lembra que eu disse, quem chora aos pés de Cristo, Deus fala. E eu comecei a chorar no altar de Deus, uma vez pela minha vida sentimental, porque eu passei grandes provas nessa área, e Deus falou grandemente no meu coração. Ele disse, eu tenho uma pessoa preparada para você, antes mesmo de você nascer. No meu tempo eu entregarei ela para você, mas o que eu quero de você é, se lança na minha obra. E eu lembro que eu virei fanático, moço. Todos os meus amigos de balada, eu não precisei expulsar nenhum deles, eles se afastaram de mim de forma natural, porque tudo que tinha na igreja eu ia. E tinha vigília eu ia, e tinha consagração eu ia, e tudo que tinha na igreja eu ia. Bruno, você chorou? Olha, eu estou para dizer para vocês que eu acho que depois que me converti eu chorei mais do que antes. Só que existe uma diferença, meu irmão, entre você chorar em vão e você chorar no altar de Deus. Aleluia. E eu me lancei na presença de Deus e eu comecei, e as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma muito rápida. De forma muito rápida eu comecei a pregar em célula, colocavam para pregar nas igrejas, para ministrar o louvor, e foi acontecendo tudo rápido. Por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, mas porque eu me lancei na presença de Aleluia. Deus. Glória a Deus. Se lancem verdadeiramente na presença Amém, de Deus, Jesus. porque as demais coisas Ele fará. Aleluia. Amém. Agora você me pergunta, Bruno, por que a necessidade de você chorar no altar de Deus? Porque todas as tuas adversidades estão levantando um altar diante de Deus, um altar de testemunho, para que todas as pessoas que estão ao seu redor saibam que Deus é na sua vida. Aleluia. Vocês estão me conhecendo agora, mas quem me conhece não acredita até hoje que eu estou num púlpito. Eu tinha uma mentalidade pequena sobre a minha vida. E através da vida da Adriana, Deus fez se cumprir Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para dar muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Deus é abundantemente para dar aquilo maior do que o que você pede ou o que você pensa. Aleluia. Pare de chorar no mundo, pare de chorar fora da presença de Deus. Existe um altar consagrado para que você chore. E quando eu digo altar, não estou dizendo simplesmente esse púlpito de cimento, mas na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim, aquele que se humilhar, eu exaltarei. Para você ver as coisas de cima, você primeiro precisa abaixar. Abaixar para o seu orgulho, abaixar para a sua arrogância. Aleluia. Para que Deus possa cumprir na sua vida todas as suas vontades. De repente você entrou aqui nessa noite e você tem sonhos. E você não quer que esses sonhos morram no cemitério. Meu irmão, há uma semente chamada Jesus Cristo. A água simboliza o Espírito Santo. Você precisa regar essa semente. E infelizmente é com adversidade, meu irmão. É adversidade, é presença, é jejum, é consagração, é busca, que você irá conquistar todas as coisas. Aleluia. Porque o mundo pode até te dar coisas momentâneas, mas aquilo que Deus te dá é para sempre. Glória a Deus. E o que Ele te dá não enriquece dor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo com os seus molhos. A
necessidade de chorar na presença de Deus. Como que é feita a chuva, para encerrar essa palavra? Vocês lembram como que é feito o processo da chuva? A Cris é professora, vocês lembram? Marquinhos, tinha um programa chamado Telecurso 2000, recapitulando. Vamos recapitular. Como que é formada a chuva? A água corre. O vapor é mais leve que o ar e que o vento. Então o vapor sobe. Conforme sobe, a temperatura cai. E esse vapor condensa, se transformando em água. A água é mais pesada que o ar, portanto a água cai novamente. Esse é o processo da chuva. Toda vez que você chora aos pés de Jesus, o Espírito Santo Glória a Deus. Leva a cima, Aleluia. um altar de testemunho ao teu Deus. Aleluia. Para que todos aqueles que saibam e que venham as tuas dificuldades, nada mais é do que Deus te formando, te forjando, para que eles também possam ver o teu milagre. Aleluia. As mesmas pessoas que zombaram de Noé foram as mesmas que bateram na porta e disseram: deixa eu entrar, porque agora realmente eu estou vendo que Deus é na tua vida. Só que ali já era tarde demais. Não briguem com Deus, irmãos. Não queira aceitar o chamado que Deus tem para a tua vida. Se lance na obra de Deus, se lance na presença de Deus, para que essa chuva, para que essa nuvem forme na sua cabeça uma nuvem de glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Em nome Glória a de Jesus Deus. Cristo. Amém, Jesus. E para encerrar essa palavra, o que habilita essa nuvem formada na nossa cabeça, nas nossas cabeças? Abre lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 22, versículo 39. Título: Jesus no Getsemane. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui está o segredo para que você possa viver o teu milagre. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu essa revelação, e Ele me disse: os meus filhos formam uma nuvem de glória nas nossas cabeças, com os nossos choros, no altar de Deus, porque a lágrima cai no solo, o Espírito Santo leva até cima, e isso forma um altar de testemunho de Deus. Mas com Jesus foi diferente. Jesus não foi lágrima. Jesus orava e gotas de sangue caiu até o chão. E acima dessa nuvem de glória formada, há uma nuvem formada pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O mesmo sangue que foi escorrido na cruz do Calvário por mim e por você. E é isso que habilita você a receber o seu milagre. Desde que você esteja na sua vida a semente de Jesus Cristo, que você saiba que Jesus Cristo também morreu por você. Amém, Deus. Se coloca de pé, igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de chamar o ministério de louvor, pode ser, Marquinhos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é em vão os teus choros. Amém. Aquilo que você tem chorado diante da presença Glória a de Deus não é Deus. em vão. Aleluia. É vão todo o teu choro no mundo. Tudo aquilo
aquilo que você deposita em termos de fé no mundo, isso é em vão. Mas aquilo que você deposita diante do altar de Deus vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Amém, E agora eu Jesus. gostaria que vocês fechassem os olhos enquanto o ministério de louvor ministra esse louvor no seu coração. Comece a meditar nessa palavra de que vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não compreendo os teus